os pontificados de Júlio III e de Paulo IV, e a criação do gueto judeu. Após um controverso pontificado, Paulo III morreu em 10 de novembro de 1549. E então ele foi sucedido por Júlio III, que liderou a Igreja Católica Romana entre os anos de 1550 e 1555, e deu continuidade ao Concílio de Trento. No entanto, o novo pontífice romano envolveu-se em um escandaloso relacionamento homossexual com seu sobrinho adotivo, chamado Inotienzo Ciotti, que era muito jovem nessa época, e havia sido nomeado cardeal, após ser retirado das ruas. Este acontecimento foi bastante questionado, e o papado e a Igreja Católica receberam muitas críticas. O Papa Júlio III também foi um patrono dos jesuítas, e em 1550 ele emitiu uma bula, onde reafirmou a Companhia de Jesus como uma ordem religiosa católica. Esta ação fortaleceu os jesuítas, que além de pregarem o catolicismo por toda parte, ainda auxiliavam a Igreja Católica na Inquisição. Júlio III morreu em 23 de março de 1555, e ele foi sucedido por Marcelo II, que acabou falecendo 22 dias após assumir o trono papal. Então Paulo IV tornou-se o novo bispo de Roma, e no ano de 1555, ele emitiu uma bula, intitulada de Como é Absurdo, onde revogou todos os direitos da comunidade judaica, e ainda ordenou a criação de um gueto para os judeus, pois Paulo IV os considerava inferiores aos católicos, e por conta disso, os judeus deveriam viver isolados, para não manterem contato com os cidadãos de Roma. Após a construção do gueto, restou apenas um portão que ligava os judeus à cidade, e ele era fechado todos os dias ao pôr do sol. Além disso, os judeus foram obrigados a pagarem os custos do insultante e discriminatório projeto. A bula de Paulo IV também ordenou que os judeus usassem objetos estranhos para os diferenciarem dos cristãos católicos, especialmente fora do gueto. Com isso, os homens deveriam usar um chapéu amarelo pontiagudo, e as mulheres judias, um lenço amarelo. Os judeus foram proibidos de comercializar quase tudo, exceto comida e roupas usadas, e eles tiveram que vender apressadamente suas propriedades aos católicos por preços irrisórios. E assim, enquanto eles choravam e sofriam, alguns cristãos católicos riam e enriqueciam às suas custas. O gueto estabelecido pelo papado durou mais de 300 anos, e ele somente foi abolido em 1882. Para deixar os judeus ainda mais irritados, o documento papal os obrigou a participarem de sermões católicos nos dias de sábado. Vejamos agora alguns trechos da infame e diabólica bula, publicada por Paulo IV em 1555. Ordenamos que daqui para frente, tanto na cidade, quanto em outros estados, territórios e domínios da própria Igreja de Roma, todos os judeus devam viver em apenas um lugar, para o qual existe somente uma entrada, e da qual há apenas uma saída. Eles devem residir inteiramente lado a lado, em ruas designadas, e ficar completamente separados das residências dos cristãos. Isso deve ser aplicado por nossa autoridade na cidade, e pelos nossos representantes, em outros estados, terras e domínios observados acima. Além disso, eles terão apenas uma sinagoga, em sua localização habitual. Todas as suas sinagogas, exceto a permitida, devem ser destruídas. E as propriedades, que atualmente eles possuam, devem ser vendidas aos cristãos. Os judeus devem ser reconhecíveis, em todos os lugares. Para isso, os homens devem usar um chapéu, e as mulheres, de fato, algum outro sinal evidente, de cor amarela, e que não possa ser escondido ou coberto de forma alguma. Eles não podem ser isentados, ou dispensados da obrigação, de usar o chapéu, ou outro emblema deste tipo, sob qualquer circunstância. Eles não podem trabalhar, ou fazer algum serviço aos domingos, ou em outros dias de festa pública, estabelecidos pela Igreja.
E eles não podem presumir, de forma alguma, em brincar, comer ou confraternizar com cristãos. Esses judeus devem se limitar ao comércio de colhão de trapos, e não podem negociar grãos, cevada, ou qualquer outra mercadoria essencial para o bem-estar humano. E assim o papado mais uma vez lançou todo o seu ódio e discriminação sobre aqueles que não eram católicos. Contudo, mesmo em meio a todas essas corrupções, o Papa ainda fingia manter uma enganosa e ilusória santidade. A grande autoridade exercida pelo bispo de Roma fez com que ele agisse como um ditador, e seus súditos eram obrigados a seguir tudo aquilo que lhes era ordenado, sem a chance de escolher ou questionar. Este foi um período muito cruel para quem desejava seguir a palavra de Deus. Em 1559, Paulo IV publicou a Index Librorum Prohibitorum, Índice de Livros Proibidos, banindo livros e escritos que não pertenciam à Igreja Católica. Isso incluía traduções da Bíblia não autorizadas pelo papado, como também escritos da Reforma Protestante. O Index permaneceu em vigor durante séculos, e a censura apenas foi removida em 1966. A Igreja Católica considerava boa parte dos livros existentes um perigo para a sua doutrina, já que eles criticavam e colocavam em dúvida vários preceitos criados pelo catolicismo. Contudo, o Index também buscou censurar livros com conteúdos inapropriados e blasfemos. A Igreja Católica inspecionava os livros que seus funcionários encontravam, e depois ela censurava todos aqueles considerados heréticos. Paulo IV buscou extirpar o protestantismo, através de toda a sua soberania política e religiosa, para que a doutrina católica fosse algo indiscutível. Por isso ele mandou prender alguns suspeitos de heresia na cidade de Roma. No decorrer dos anos, o papado conseguiu aniquilar o protestantismo na Itália, o centro do poder católico. Paulo IV morreu em 18 de agosto de 1559, e então uma imensa multidão causou tumulto na cidade de Roma, porque incontáveis pessoas estavam insatisfeitas com o pontificado de Paulo IV, em decorrência de suas políticas discriminatórias e absurdas. Os revoltosos decapitaram a estátua do pontífice romano, invadiram 3 prisões e libertaram mais de 400 prisioneiros. Além disso, eles saquearam e incendiaram o Palácio da Inquisição e destruíram os registros contidos nele. Paulo IV foi sucedido por Pio IV, que deu continuidade ao Concílio de Trento e liderou a Igreja Católica Romana até o ano de 1565.